Então, hoje a gente começa uma série de seminários para marcar os 10 anos do laboratório. Hoje a gente trouxe William Godoy. William foi aluno aqui do curso de Engenharia de Petróleo, ideal por ele na graduação. Depois o William fez mestrado e doutorado para a gente, né, no LRAP. Foi um dos primeiros doutores do LRAP. Foi o segundo, né? Foi o 02, né? Primeiro foi o Santiago. E hoje a gente convidou o William para vir aqui abrir esse ciclo de seminários, falando um pouco da experiência dele, do que foi doutorado, etc. Vou apresentar para vocês o William Godoy. William Godoy é engenheiro de Itapoque, engenheiro de reservatórios da Equinor, trabalhando na área de P&D, fez mestrado e doutorado lá na LRAP, egresso da LRAP, e fico muito feliz que o William hoje esteja aqui para abrir essa sequência de seminários que a gente vai ter ao longo do ano. William, obrigado aí por disponibilizar teu tempo aqui para a gente. Fique à vontade, seja bem-vindo de volta a casa. Obrigado, Paulo. Primeiramente, obrigado aí, pessoal. Obrigado, Paulo, pelo convite. Quando eu fui pensar no título, né, eu estava brincando com o Isaac, que ele pediu um título. Eu pensei assim, eu vou colocar uma apresentação não tão técnica. Não queria dizer nada muito técnico, pessoal. Vai ter uma coisinha ou outra ali que eu vou abordar, mas a ideia é mais trocar uma ideia com vocês. E eu pensei, há 10 anos atrás, em 2014, eu estava com o Paulo na LRAP, que não era lá ainda, era no IDIF, um pedacinho, desenvolvendo um pouco da minha pesquisa na época do mestrado. Então, basicamente, tem quase a idade da LRAP da minha dissertação, de uma forma. Eu tive a matéria em 2013, então, em 2014, era pesquisa pura com o Paulo. E foi interessante que a ideia era, Paulo me trouxe um desafio com o software que tinha na época, um monte de coisa para a gente fazer. Acho que acabou se tornando uma linha bem interessante aqui. Né? E tudo começou um pouco com um desafio. E é isso que eu vou trazer um pouquinho, pessoal, para vocês aqui. Aí eu chamei de 10 anos de LRAP, no meu caso, pessoalmente, 10 anos da minha pós-graduação aqui. Né? Se você quiser ficar do outro lado, que aí todo mundo te vê aqui. Aqui que eu fico, né? Perfeito, pessoal. Bom, eu começo sempre, essa é uma citação que eu coloquei na minha dissertação, sou um grande fã do Carl Sagan, e eu coloquei uma coisa que eu acho que o laboratório representa, no passado também, com essas discussões técnicas, né? A ciência é um modo de pensar muito mais do que o corpo de conhecimento que ele escreveu, e às vezes ele requer que a gente tenha um pouco de coragem para desafiar um pouco o que estaria em voga. E eu acho que esse comentário é bem pertinente. Eu peguei um livro dele, coloquei na minha dissertação na época, era naquela página lá que você pode escrever alguma coisa, e eu acho que começa assim com ele rápido, né? Você tem um desafio, tem um monte de assim, tem uma base científica por trás e tem uma tecnologia que você quer chegar. Eu acho que a ideia é tentar trazer um pouquinho disso aqui com as mensagens, com a palavra do Sagan aí. E aí, pessoal, rapidamente, né? Quem sou eu? De forma rápida aqui, porque tem que colocar um pouquinho da experiência minha. Eu fiz Federal de Química no passado, hoje em dia acho que tem outro nome, acho que é FRJ ou alguma coisa do gênero. Na época eu fiz biotecnologia, fui estagiário de centro na época, isso aí me trouxe um pouco de contato com pesquisa aplicada, já era EOR, era com biosurfactante, era interessante. Aí estagiei lá na época, depois eu treinei um caminho um pouquinho diferente, eu passei um ano na escola naval, etc., mas saí e fui fazer aqui a UFRJ. Então, minha alma mater é a UFRJ, fiz petróleo aqui. Paulo era talvez recém professor, né? A gente pegou ali, foi bem interessante, reservatórios 1, 2, foi bem bacana. Depois disso, pessoal, trabalhei para a Siemens, na divisão de óleo e gás, fui engenheiro júnior de sênior lá, e aí eu resolvi fazer minha pós-graduação. E aí voltei aqui para falar com o Paulo, conversar com o Paulo na época, que estava aqui no DIF ainda, não era o LRAP como está hoje. E aí teve esse desafio bem interessante, vou mostrar para vocês rapidamente qual era o tópico do meu mestrado. E depois vim fazer o doutorado, né? Pessoal, eu aproveitei algumas coisas, não está em inglês aí, porque no momento eu aproveitei para algum lugar em inglês, mas a ideia é que aqui, depois do doutorado, foi bem interessante, que aí o LRAP estava se consolidando bem, projetos com a Shell, a gente tinha muita colaboração externa. Aí uma delas eu até coloquei aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se eu posso tentar. Com o TRE, acho que se estende até hoje, acho que teve parece até com o Wander Luschen, então várias colaborações com ele, com a Beth, ela foi minha orientadora junto com o Paulo na minha tese, né? E dentro do meio do doutorado tive a oportunidade de conhecer diversos locais, inclusive, deixa eu voltar aqui, eu acho, lá em Ghent, na Imperial College, na Universidade de Stavanger, a Norse, que eu fiz pesquisa na Noruega, a gente pude visitar, conhecer, conversar com colegas de lá, e até hoje eu tenho contato com todos eles, que é bastante importante, que eu acho que pessoalmente vale muito a pena. Os contatos através de trabalho, pesquisa, mas também pessoais, e até hoje eu carrego. Tem um grande amigo meu que é lá de Utrecht, tem, claro, Rio em Beth, mas tem um amigo meu que mora em Utrecht lá, que foi da época do doutorado, tem uma foto minha com ele aqui. Ele veio para o LRAP na época, a gente publicou junto também. Depois disso, pessoal, já no finalzinho, faltando aí um pouco mais de 6 meses para defender minha tese, eu fui trabalhar na Halliburton. Então, um pouco que a Cláudia falou, né? O pessoal acaba vindo atrás de pessoas qualificadas, isso acontece. Né? E aí acabou que eu fui trabalhar na Halliburton aqui no Parque Tecnológico,
E aí, 3 anos depois, eu fui trabalhando em Knorr, e já estou lá há 3 anos também. Então, esse é um pouquinho, botei os logos ali, mas é um pouquinho da minha história de forma rápida para vocês. E aí eu começo com essa foto que foi no dia da minha tese, da defesa da minha tese, aqui em frente ao site, exatamente aqui que eu defendi, né, com a minha esposa. É engraçado porque as coisas se misturam, né? Eu comecei a namorar minha esposa em 2014, então também de uma forma está ligado. Então a gente está casado hoje em dia, mas a gente começou a namorar em 2014 junto com a Eliab. E eu tirei essa foto e coloquei como início da apresentação, que eu achei bem legal também, de lembrar. Né? E aí, pessoal, aí eu comecei com essa seta aqui, que eu não preciso prestar atenção nessa seta, que é uma das apresentações. Tá? Tem uma setinha azul ali, e vocês vão ver por quê, né? Mas, cadê o pointer? Então, pessoal, sou eu aqui, né? Vocês podem ver. E aí, Paulo, aqui foi interessante. Ainda no momento eu olhei para essa foto aqui do passado, aí com os colegas da Shell, né, vários pesquisadores, etc. E eu achei que estava no Guedes da Knorr, porque tá a Thaís, está o Murilo, lembra do Murilo? O Murilo está com a gente agora aqui, a fotinho dele aqui do lado. Moisés, tá com a gente. Moisés, a Ana, a Fernanda. Eu falei, bom, o Eliab realmente é o que a Cláudia falou, né? O pessoal foi muito bem qualificado, pessoal. Isso é uma coisa que eu queria. Fiquei ligado, tem porque muita gente. Professores, colegas aqui da FRJ, eu acho que isso cresceu bastante. Né? Inclusive aqui na foto, né, pessoal, tem o pessoal do Lakenborg, né, o pessoal aqui do Jorge, então, assim, vários grupos que estão da FRJ, de uma forma também estavam ligados aí no início do LRAP. Então, novamente, atentem a setinha, tá, pessoal? Estou ali embaixo. Aí, bom, eu estou aqui embaixo de novo. Essa é a setinha para mostrar para vocês. Então, essa aqui no dia da defesa da minha tese, então, peguei essa foto também que eu achei bem emblemática, era outro momento, 2019, então, para mim, era a defesa da tese que eu fiz no LRAP, em colaboração com o TRE e outras universidades. Aqui todos os professores que participaram, e eles, né, aquele destaque também que a gente comentou, né? O Vanderlust aqui, a Beth, o Rim, o pessoal de UTRE, né, participando do LRAP. O Almir está ali, o Almir estava com a cabeça baixa ali. O Almir estava com a cabeça baixa ali, mas era o sol. E foi interessante porque, novamente, né, quando eu entrei também pelo doutorado aqui da COP, o Paulo também não era o orientador oficial, né, Paulo? Foi um momento de burocracia. E aí, na verdade, quem era o Santiago. E foi legal porque na parte que era... Santiago. Não, o Santiago. Ele podia ser, ele foi 01, mas era da minha época. Então, assim, aí eu peguei essa foto também, pessoal, porque complementa para mim que foi, assim, por exemplo, o Paulo comentou, né? Eu fui o 02 de doutorado, mas foi, assim, minha tese inteira defendida com pesquisa no LRAP, envolvendo colaboração com o TRE, de oportunidade de visitar outros colaboradores, também colegas de outras universidades. Mas foi um momento bem interessante, o LRAP, de crescimento. E eu estava nessa setinha ali porque, bom, eu não era muito experimental, não, pessoal. Nem sou até hoje. Eu rodava mais com as coisas um pouco mais numéricas, vou mostrar para vocês. Mas foi legal porque o Paulo tinha uns softwares, alguns desafios, possibilidade de comprar um equipamento interessante, que é o Quarton, que a gente acaba comprando nessa época, de 2017, por ali, né? 18 chegou em 19, isso. Eu tive, então, nessa época eu estava na Halliburton, mas eu vim no treinamento do Quarton. Então, aproveitei para botar aqui também. Meus pais estão aqui também abaixadinhos aqui. Eu acho que o pai aqui, não é? Então, assim, o LRAP faz parte do meu crescimento profissional pessoal também. Então, isso eu queria partilhar para vocês. Novamente, a minha setinha está aqui, pessoal. Eu continuei acompanhando a setinha. Bom, sou eu aqui, pessoal, novamente. Defendendo a minha tese. O Paulo está aqui no cantinho. Ele tem uma imagem que eu depois vou mostrar para vocês o porquê, mas a ideia era que, no final dessa colaboração inteira do LRAP, né, tudo começou lá atrás, uma ideia de mestrado que o Paulo trouxe, a gente foi discutindo, e tudo no final acho que culminou. Eu até botei essa imagem aqui, que é uma imagem que eu acho que é bem interessante dessa época. Era a gente fazer um escoamento bifásico no meio poroso, onde a gente fez a reconstrução, o código, etc. Tudo via o LRAP. Né? O equipamento que vocês têm aqui, o Quarton, que é excelente. O computador que a gente montou, na época do mestrado não tinha nem computador direito, né, Paulo? Tinha os workstations minúsculos, a gente montou uma robusta, colocamos lá memória, etc. E no final eu consegui rodar. Era bom, porque no final eu conseguia rodar de casa, né? Mas eu rodava as coisas aqui pelo computador da LRAP. Né? Então, essa imagem é só para refletir que era um momento da defesa. E aí, coloco de novo aqui mais uma imagem aqui, pessoal, que aí é a minha banca. Eu tenho
Realmente essa banca eu acho fantástica, eu gosto muito dessa quadra. Todos aqui me ajudaram no final, Paulo. Eu só botei que a gente podia mostrar, né? Estamos online? Voltou. Voltou? Ainda estou com delay aqui no celular. Voltou? Pronto. Bom, pessoal, só retornando aqui, né, aquela última foi da minha defesa, etc. Mas aqui só, pensando de forma rápida, que são resultados das pesquisas que eu realizei naquele RAP. Né? Então, eu botei a minha dissertação aqui no cantinho e botei a minha tese aqui. E aí, pessoal, o que eu achei interessante foi que, né, Paulo, acho que desses contatos que a gente foi fazendo ao longo do LRAP e evolução, aqui no início eu comecei com uma dissertação que tinha mais de 200 páginas em português. No final, eu fiz uma tese em inglês com 100 páginas. Foi muito mais justo. As pessoas conseguem ler, esse resultado mais interessante. Conciso e focado com esse inglês que todo mundo pode ler. Então, eu passei de uma dissertação de 200 páginas em português para uma tese de 100 páginas em inglês. Nossa. Muito melhor. Acho que isso é um ganho também dentro do que a gente vai adquirir de conhecimento. Dentro do, né? Então, como rápido, isso aqui é o título, vocês encontram aqui pela cópia, mas só quis enfatizar. Aí, pessoal, agora um parênteses aí um pouquinho mais técnico, mas o que era o meu mestrado aqui com o Paulo na época? Bom, Paulo na época, né, Paulo? A gente teve contato com o Borg e o Borg e o Corbett na época, estavam em colaboração, eles chegaram com uma amostra dessa aqui que era o estomatóide. Queriam entender como é que era o fluxo, o entendimento, se era análogo ou não, pressal. E aí o desafio do Paulo foi: o que a gente consegue fazer de simulação para esse cara? Não sei, vamos investigar. Né? Então aí a gente teve acesso aqui ao Link, que é um laboratório parceiro, com o professor Ricardo. Fizemos a aquisição da tomografia desse cara. E esse finalzinho aqui da base daqui da amostra, pessoal, a gente recortou em vários subvolumes que vocês estão vendo aqui. Foram N subvolumes. Cada vez a gente gerou uma malhazinha com o software que o Paulo tinha, que a gente colocou a gente instalou lá na nossa máquina nova, etc. E eu fui rodando. Esse aqui, pessoal, não era o computador parrudão que a gente tem hoje em dia, não. É uma coisa bem mais simples. Tomou bastante tempo, mas foi um trabalho bem legal. No final, a gente conseguiu convergir as simulações aí. Aí, para cada solução dessa aqui, eu gerei um pontinho que eu tinha que botar numa curva que eu não botei aqui, porque é uma curva que era tanto ponto que vocês já viram o tempo que eu gastei. Eu preferi não colocar isso, vou colocar só a parte boa. Que foi muita energia gasta para simular cada ponto desse aí. Mas foi um trabalho bem legal. Aí, nesse trabalho, pessoal, já era assim, parte do meu mestrado, eu fui apresentá-lo lá num simpósio, que foi aqui em Ouro Preto, em 2016. Já foi depois da dissertação, eu tinha defendido, né, porque não tinha obrigatoriedade da publicação em revista, tinha obrigatoriedade da submissão para Rio Gas, etc. Mas aí de lá eu saí com um convite de apresentar esse trabalho por escrito. Em português ainda, mais simplificado, esse BGF. E também um para acho que aqui era a SBG, era a Sociedade Brasileira de Geologia. Tá? E foi interessante, porque de um trabalho do mestrado que, a princípio, a gente tinha diversas discussões em relação a se aquele volume era aceitável ou não, discussões com a geologia, com a simulação, com o Zé. E deu um trabalhinho legal que pude publicar no mestrado ali. Então, talvez um dos primeiros trabalhos publicados pelo mestrado, ainda na época do LRAP ali. Aí fiz questão de dar uma enfatizada nele aqui. E aí, logo depois disso, veio o doutorado. Aí a gente começou a brincar um pouco mais sério. Né? A gente já tinha mais recursos, né? O LRAP estava crescendo bastante, tinha acesso já a um computador mais robusto e algumas ideias novas também. Guardei um parênteses aqui, Paulo, aproveitei e coloquei esse slide aqui. E com parte do doutorado, eu fui dar uma monitoria de PipeSim, que não tinha literalmente nada a ver com a minha tese. Então foi legal porque foi o desafio de, já que a gente trabalhava com muita coisa como modelagem, simulação, etc., dentro do LRAP, a gente tinha licença, por que não fazer mini curso com o pessoal de petróleo? Então, eu fui monitorzinho aí, estava aqui a data, outubro de 2017, VS Petro. Então, foi o LRAP suportando aí, dando suporte ao sistema de petróleo, etc. E daí também veio esse outro trabalhinho que te mandou para Rio Gas. Então, já foi um segundo trabalhinho aí que veio ainda na rasteira do mestrado, mais no início do doutorado, porque aí a gente submeteu esse primeiro trabalho pôster ainda, mas foi bem interessante, colaboração com o TRE. Então, está aqui simulando do LRAP. Isso foi em 2016 ou 2017, não lembro bem. Mas foi no primeiro que a gente colocou esse primeiro workflow aqui. Vou mostrar para vocês por quê. Mas foi colaboração com o TRE. E aí um colega meu, né, que se tornou meu amigo, o Eno, lá de TRE, que veio para cá para o laboratório, passou período de, acho que quase um mês aqui, né? Quase assim, né? Ele apresentou para mim lá, esse foi nos Estados Unidos, essa apresentação do Interpor. O Interpor é uma sociedade que visa estudos meio porosos. Eu estou vendendo um pouco da ideia aqui também, porque a gente vai chegar lá ainda, porque eu faço parte do Interpor também, e do chair da indústria academia. Então, minha ideia também é trazer mais proximidade da indústria academia para o Interpor. Mas aqui na época era uma apresentaçãozinha em pôster e um workflowzinho aqui que viria a ser o workflow da minha tese.
Então, esse é o plano da minha tese, que o Paulo tem até hoje colorido, cheio de caixa, que ninguém nunca entendeu muito bem. Mas... Não, mas é fácil de entender, pessoal. A ideia que eu tinha era pegar umas amostras e, no final, simular o escoamento bifásico. Pronto. Resumir para vocês essa apresentação final técnica. Era isso que eu queria. Mas tinha diversas etapas. E aí o LRAP proporcionou a ideia de que eu tinha acesso ao DSA, eu tinha acesso a outros equipamentos que ficavam próximos, não exatamente com o LRAP na época, mas que eram laboratórios parceiros do LRAP também. E aí vocês veem, né, por exemplo, essa imagem aqui é legal, que pega a amostra que era do Borg, você tem que era do Lin. Esse aqui já era do Paulo na época, né, Paulo? A gente trouxe o Dixon Balbuena, que é o DV, 4000, o DV é dele, né? Eu devia dar um treinamento aqui no LRAP, pessoal, bem interessante. Eu participei para a gente poder operar o polopermeâmetro aqui. Alguns outros equipamentos, etc., aqui também do IAP, etc. E, por fim, o DSA que a gente tinha. E, claro, o computador, que eu não coloquei a foto aqui, mas a gente tem a capacidade de montar um computador mais robusto para poder fazer simulações que precisava. E a ideia que a gente tinha era de pegar essas amostrinhas aqui, que era do Morro do Chaves. Tem, acho que, N fatorial publicações aqui da LRAP com o Morro do Chaves. E a gente foi seguindo com isso, né? E aí, pessoal, a partir daí, né, na época da minha tese, a gente conseguiu gerar alguns papers interessantes que vieram do doutorado. Então, teve esse aqui que eu considero que foi talvez um dos mais interessantes para poder estipular o que era a nossa abordagem numérica. Eu chamei de Professional Experimental for Scale Studies of Carbonate Rock Sample. Simples, mas é basicamente o título da minha tese. E eu quis adaptar para poder virar esse paper aí, que foi em 2019, lá na época era o requerimento, né? E é legal, Paulo, que ficou no repositório de Utrecht. Aí eu peguei a fotinha do repositório de Utrecht. Esse aqui provavelmente também vai sair, né? Porque é colaboração nossa também. E esse aqui também foi um outro, pessoal, que a gente fez a parte toda de estudos de volumes e simulações. Então, 3 publicações da época da tese, em revistas, acho que é bem legal. 2 internacionais, uma é da, acho que é da Revista Brasileira de Geofísica, em inglês também, então tem um certo range aí de... Só que mais do que isso, pessoal, o LRAP é colaboração, né? Acho que a gente tinha muita colaboração, assim, de contatos com outros laboratórios, com outras pessoas, de estudos paralelos, e utilizar a infraestrutura que o LRAP possui para diversos estudos. E aí, nisso, a gente fez outros trabalhinhos. Nesse caso, alguns não eram diretamente focados no que eu fazia, mas tinha todo um suporte, né, do pessoal. Tem o Pixel com o Santiago, na época também com o Austin e tudo mais, a gente publicou esse na Molabilidade, com a Fernanda, que era a autora principal da RMN, que a gente usou a RMN que o Paulo tinha na época aqui, bem interessante. A gente teve que fazer o holderzinho da amostra aqui, usinado. Foi bem interessante aquele negócio. E o último paper também aqui, Paulo, que a gente começou lá na época do meu mestrado ainda, a gente foi evoluindo até chegar num paper que envolve o TRE, a Beth é a autora principal, com as simulações que a gente acabava fazendo aqui no nosso fluxo, dentro da minha tese também. Então, no final, a gente acabou gerando N papers em função, assim, eu botei 6 aqui, mas em que colaboração era a chave, né? Então, aqui, por exemplo, até da Fernanda mesmo, a gente tinha eu, o Patrick, o Paulo, o Zé, aqui também, o pessoal de fora. Eu acho isso bem legal. Tem o Sujão também. Aqui no meu anterior também tem. Aqui de cima, né, tem o Ami, o Green, aqui também tem o Borg. Esse aqui de baixo tem até o Zé Santiago também tá, o Zé. É bem legal, porque essa colaboração a gente tem com, né, novamente, são as pessoas trabalhando em conjunto, pessoal. A gente consegue publicar, gerar material de referência. A Valdoso tem um impacto legal também, então, revistas boas para a gente publicar, e parte do que era do meu doutorado também, e parte de colaboração que nem era o doutorado, mas fazia parte do LRAP, tá? Os grupos de pesquisa do LRAP. Tá? Isso que eu queria chamar a atenção nas publicações. E aí, assim, daquela ali de 2019, 2018, talvez as primeiras publicações de tese que a gente foi tendo. Inclusive, isso aqui também era do Santiago, Paulo, mas não era da tese dele. A gente juntou informações nossas, com simulações, etc., e geramos esse paper lá também para o Applied Science. Então, bem legal também. Botei só para observação mesmo. E aí, eu estava brincando, né? Aquele título anterior lá, que foi dessa primeira revista aqui que eu mandei para poder ter a aprovação para defender minha tese, era basicamente o título da minha tese. E esse era o slidezinho que eu copiei mesmo, colei ali, só para vocês verem que era aqui, defendendo o SAGE em 12 de julho. Então, daqui a pouco fazem aí 5 anos da defesa. Voando, né? E tem coisa que eu estou publicando ainda da tese, né? Que não melhorado um pouco, ou seja, coisas que não estão, né, para serem publicadas. Ou seja, foi um trabalho bem legal. Eu tenho bastante, assim, quando você olha a sua tese, o seu trabalho no início, pessoal, você que deve esteja fazendo uma coisa em colaboração, mas isso aqui tá bom, não tá? Foquem ali, eu acho que é bem legal, estão desenvolvendo, com certeza de qualidade, porque o laboratório proporciona isso, né? A parte mental e numérica, acho fantástico,
E se alguma coisa faltar, pessoal, tem laboratórios parceiros também. Acho que essa complementariedade que o Paulo fez é bem legal, com ele rápido. E aí, pessoal, isso aqui que eu queria chegar, né? O resumo da minha tese era esse. Eu não sei se acho que você tem que apertar para mim, tem um vídeo. Aí eu vou resumir minha tese nessa imagem, pessoal. Se quiser apertar ali. Era isso, essa é a minha tese. Eu queria chegar nisso. Aquele fluxo inteiro para chegar nessa imagem. Dá um replay aqui. É tão rápido que o pessoal pode ter perdido. Se tomou um café, a pessoa perdeu, mas não dá tempo, né? Mas assim, é legal, pessoal, porque isso aqui foi um esforço muito grande de ter as imagens. Isso aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia, é uma amostra que é um plug de 1 polegada de meio de diâmetro, cerca de 1 polegada e meio de altura, né? Então, assim, é um plug padrão que o pessoal costuma ver aqui. Talvez não tão padrão por conta da altura, né? Não é 1:2, é 1:1. Mas a gente reconstruiu ele todo, se é poroso. Dá, claro, não vai entrar em detalhes técnicos, mas tem uma certa restrição em relação ao que você está visualizando ou não. Esse aqui é o meio poroso daquela rocha, é uma coquina que a gente trabalha aqui. A gente reconstruiu ele todo e, por simulação, a gente fez o escoamento bifásico. Era um teste, era um estudo de drenagem. E aí, no final, a gente conseguiu fazer a simulação, aquisição, simulação. Aí, nesse caso aqui, pessoal, né, hoje em dia, vocês têm infraestrutura toda, né, Paulo? Do Corton até o computador, pessoal, vocês conseguem fazer ponta a ponta. A ideia é que isso foi o tópico da minha tese de como chegar nesse nível de simulação que possa ser utilizado para avaliações para indústria, etc., a partir de plugs. Né? Então, sem fazer o teste a priori, né, por exemplo, de centrífuga, etc. Eu tinha estudado centrífuga, eu pude comparar, etc., na minha tese, mas basicamente o numérico que me carregava. Pode passar uma vez, que é tão rápido, o pessoal pode ser perdido. Eu tenho muito orgulho de ver o vermelhinho, a drenagem ali, porque deu muito trabalho. Mas é legal, pessoal. Assim, foi o primeiro estudo, a gente. E esse ainda está em vídeo de ser publicado também, porque eu segurei bastante para conseguir melhorar o código. Agora ele está bem redondo. Até de comparação, pessoal, porque aí eu falo no próximo slide. Essa aqui era a curva nossa azulzinha, experimental, feito aí pela, né, centrífuga. Se eu não me engano, Paulo, acho que a centrífuga na época não foi com a gente aqui, acho que você não tinha ainda. Acho que foi do Sempre. Foi do Sempre, com uma. E aí, pessoal, envolvia tem que fazer o teste, tem que saturar a amostra e tem que fazer o pós-processamento dos dados, que também não era de forma linear. Assim. E antes disso, né, quando eu reconstruí aquela imagem que vocês viram, era a partir de plug que nem esse aqui. Só que dependendo da resolução que eu tenho da imagem, que a gente adquiriu pela técnica de tomografia de raio-x, microtomografia, eu tinha que separar o que era polo ou não. Então, dentro da minha tese também, eu criei uma estrutura de separação, que também faz parte. E aí a gente conseguiu separar, depois da minha simulação aqui, fiz uma condição que chamei de sistema reservatório, condição que não era reservatório mesmo, mas que eu tive alguns resultados aqui interessantes, que é a curva real. Né? E aí fiquei satisfeito com o resultado a priori ali para a defesa da tese. E aí, em breve, a publicação sai. Porque a gente deu uma melhorada bastante, eu dei uma melhorada bastante grande com a parte de código, de reconstrução, etc. Mas isso aqui era um resuminho do que onde eu queria chegar com a imagem. Né? Comparar resultados. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a indústria faz. Nós lá no Unicron a gente faz essas curvas de PC, curvas de Carrel, tudo isso utilizando o simulador relatório. Então, isso aqui é o primeiro input de como gerar essas curvinhas de PC, que podem ser ligadas para ter a curvinha de primeira relativa, para serem imputadas no simulador relatório. Então, tudo isso está conectado. E na época a gente desenvolveu, acho que ficou bem legal. E essas eram as amostras que eu trabalhava, pessoal. Tem coisas similares hoje em dia aqui, da Shell, da Petrobras, né? E toda a reconstrução que a gente foi jogando. Essa imagem dá para ilustrar porque, eu até brinquei, né? Você, às vezes, defender a tese com imagens é mais fácil. Com as imagens nas imagens envolvido aqui no LRAP, pessoal. É isso que eu queria também chegar nesse ponto. Né? Desde a seleção da amostra que a gente fez, passando pelo Power Burn que a gente fez no DV4000, as simulações, a saturação que a gente fez para poder rodar no RMN, com o copinho que a gente usinou aqui. Então, basicamente... As coisas eram mais artesanais, né? Era mais artesanal, né? E dependia, às vezes, muito também de esforço de externo, né? Porque a gente não tinha o CT ainda, né? Foi feito com Murim, a saturação foi feita fora, né? Então, a gente... Mas estava ali, né, Paulo? Era o piloto ali, muita coisa a gente fez aqui, né? O computador era seu, para a gente rodar ali, o computador era fantástico. Né? Rodava direto de casa. Não façam isso, pessoal, não é permitido, se não tiver licença. Né? A gente rodava muita coisa no fim de semana aqui, o computador ficava ligado direto. Veio. E mais uma imagenzinha aqui, pessoal, que é um paper recente, né, Paulo? Saiu agora, de 24 nossa, que é eu peguei uma amostrinha que não se conectava, ou seja, a permeabilidade dela era muito baixa, da ordem de 20 milidarças, alguma coisa assim. E quando a gente fazia a reconstrução
ela não conectava. E a gente tinha um códigozinho que a gente conectava, usava a RMN para calibrar essa criança e ele ficava com o valor ajustado para a gente seguir o próprio fase. Isso foi desenvolvido também aqui. E esse código, pessoal, é interessante, que foi um código que começou com a gente discutindo aqui no LRAP, teve a parceria com o TRE, o Eno veio, a gente desenvolveu mais código, pressionou o nosso coautor. Então, assim, pessoal, o LRAP, né, Paulo, ele não é só o mais, ele é mais também na forma internacional, né? Colaborações grandes, importantes. Aproveitem o Bang Illusion por aqui, a Dash, esse pessoal que tem muita experiência. Acho fantástico isso, né? E isso aqui a gente acaba publicando agora também, recentemente. Então, é isso que eu estou falando, pessoal. Reparem, lá sai como PEC, ele rápido, coisas que valem muito a pena de a gente comentar aqui em um paper recente. Pode citar, tá, se quiser. Ajuda bastante. E aí, pessoal, as colaborações já. Olha lá, Paulo, primeira foto. As colaborações são boas. A gente começou com... Essa aqui é o TRE, pessoal. Então, através do laboratório, eu pude passar uns períodos lá em TRE. Essa aqui é a cidade, e esse aqui é o Jardim Botânico dentro da universidade. Fantástico, dentro da universidade. Esse aqui é o Eno, que é meu amigo, meu amigo pessoal. Eu passando ele veio aqui para o Rio, ficou lá em casa uns dias lá, foi no carnaval, e a gente tomava uma cerveja lá. Tive que escolher as fotos, porque tinha muitas fotos de cerveja, aí podia parecer que a gente ia muito. Não é verdade, 100% não. Mas... E aí, pessoal, assim, essa é a primeira colaboração que a gente teve, e a próxima, Paulo, é aquela que a gente tomando uma cerveja ali, pessoal, mas tentou esconder ali. Esse já era na Universidade de Stavanger, né? O Lucas também foi ser lá no laboratório. Né? Exatamente. O Lucas foi ser, ele foi, depois ele voltou para o errado novamente. Então, eu até deixei a fotinha dele aqui. Esse vídeo a gente subiu lá, Paulo, para Story. Foi uma cooperação entre a Universidade de Stavanger, a Norse e o LRAP, a colaboração formal. É um contato aqui. E aí, esse aqui foi o Paulo chegou no dia seguinte. No dia anterior, eu, o Lucas e o pessoal, a gente subiu a montanha lá, estava cheio de neve, e aqui tem o famoso fiord, né? Deu para ver um pouquinho lá entre a nuvem e a neve, mas... E aí essa colaboração também, pessoal, com o Universidade de Stavanger e a Norse, que até hoje a gente, né, vocês mantêm a colaboração. Ano passado a Aline esteve aqui, né? Encontrei com ela no Weber Conference também. Ela vem de novo, né? A gente vai trazer ela para palestrar aqui também. Pô, legal, fantástico. Esse ano eu estive lá de novo também, no novembro. E aí depois, pessoal, daqui, aí a Cláudia brincou lá, né? Mas acaba acontecendo isso também um pouco, né? A pessoa se qualifica, a gente fica altamente qualificado pelo ERAP, e eu acabei indo para a Halliburton. E é lá que são que meus amigos que trabalham lá com algumas amostras, tiram fotinho. E esse aqui já é o na Knorr. Aí aqui novamente, é o Fiord. Só que agora está um dia um pouco melhor. Aí eu subi novamente lá com os colegas da Knorr ali. Mas, ou seja, assim, acabou, né? Eu não vou vender essa ideia não, Cláudio, mas acabou no mesmo porte também para a indústria, pessoal. Acontece isso, né, Paulo? Isso vai acontecer sempre. Não vai ganhar ninguém, pessoal. O Paulo vai ter a formação de doutores, mestrandos, etc., muito bons aqui. A indústria acaba absorvendo. E eu acho que o LRAP foi, para mim, talvez o diferenciador de estar, talvez, na indústria, na Knorr, que é uma operadora, certamente foi por conta do LRAP. Eu passando por aqui, às vezes experiência também com os colegas de outros laboratórios, etc., foi fantástico. E eu coloquei mais uma fotinho, que já eu com os colegas da Knorr aqui. A setinha azul, pessoal. Estou ali de novo. Então, eu acho que a terceira ou quarta foto sempre abaixado, mas estou ali também. E aqui, Paulo, acho que estava até o Murilo já tinha entrado. O Murilo, a Fernanda, né? A Fernanda já está aqui, tá? Então, pessoal, mais uma também que vai apresentar para vocês, que é regressa daqui. O Murilo era, na época, né, Paulo, era o coordenador do projeto da Shell com o Borg. Isso. E o Moisés era a contrapartida nossa aqui, né? O Moisés hoje está com o Raia, que é um campo nosso operado. Então, vou ter aqui só para ilustrar, pessoal, que aí me proporcionou realmente estar na parte de pesquisa com a Equinor hoje em dia, tá? Vou ter aqui que é um centro de pesquisa Brasil. E aí, eu trouxe um pouquinho também, Paulo, do que eu achei interessante da IRAP, sempre parece que você colocou mais ali. E aí, nitidamente, o que vem as operadoras ou empresas que estão aqui no Brasil vem nessa linha, né? Que é o de certa forma, ambiciosa, mas é um net zero 2050. Em 2030 já tem uma meta bastante ambiciosa também, de 50% de redução. E aí eu coloquei aqui que são slides que são oficiais aqui no apresentação externa, que eles mencionam no net zero para 2050 e os 50% de redução para 2030, que é bastante alto. Tá? Também. Mas aí eu não sei, pessoal. E a gente está aqui para ajudar, né? Assim, eu não sei de outros operadores, mas a Equinor eu sei que está bastante focado nisso e continua sendo uma meta interna. De ter, por exemplo, aqui, pessoal, não dá para ver o direitinho, aqui pequeno, mas tem parte de renováveis crescendo muito, parte de low carbon também, Paulo. Então, acho legal que você está observando CO2, hidrogênio. São renováveis,
em relação a seguir internamente. Então, é importante que os nossos projetos tragam. Aí, aqui eu acho que não dá para ir direitinho, eu botei no próximo slide. Que eu acho que é o seguinte, um dos tópicos importantes, Paulo, que eles colocam é descobrir e utilizar o máximo dela, assim, aproveitar o máximo do potencial daqueles campos que a gente já tem. Tem campos que a gente já tem produzindo, a gente vai começar a produzir em breve, ano que vem, bacalhau, e a ideia é que a gente possa utilizar a extração deles, ou seja, o AP ali, o LRAP e o RAP está importante a dessa, mas o maisinho também, sempre está associado a alguma coisa de redução de carbono, etc. Então, eu achei legal essa parte. E aí, Paulo, também trouxe esse slide também é um slide que é o interno da parte de pesquisa, que é a missão dela, é transformar através da tecnologia. E o interessante é que aqui embaixo, Paulo, tem a redução de carbono, CO2, a emissão, faz parte do o core já, mas tem essa partezinha aqui, ó, que eu deixei bem... Está no meio da apresentação, eu nem alterei, nem marquei nem nada, mas é um novo modelo de negócio que eles chamam de parceria estratégica, que é muito focado no que a gente tem no Brasil já, que é a parceria estratégica com a universidade, com laboratórios existentes em universidades, etc. Na Noruega, em dado momento, foi assim, depois eles mudaram, mas voltou a ser assim agora. Então, as parcerias com universidades, centro de pesquisa, com nós, é importante, e para o Brasil, com certeza. Então, as pesquisas com laboratórios assim, elas são parte do nosso core de pesquisa, né? Estão aqui na nossa linha estratégica. Tá? E achei legal também, pessoal, de trazer, né? O LRAP é um laboratório formador de pessoas, assim, formador de doutores, mestres, etc. E a missão da Equinor tem tudo a ver também com o que a LRAP tem, né? A transformação através de tecnologia, é o que vocês fazem dia a dia aqui. Então, eu quis trazer um pouquinho também desse slide, que é, novamente, o slide que é aberto, da própria Equinor, que mostra como é que é a nossa parte de pesquisa, que é totalmente linkada com as atividades que estão fechando rápido, especialmente agora com o maisinho também. Né? Eu achei bem legal. Nosso workflow, etc., foi a minha tese. E aí o Interpor é essa Sociedade Internacional Sem Fins Lucrativos que visa, né, o conhecimento, o aprimoramento de quaisquer estudos envolvendo o meio poroso. Numérico, não, pessoal. Aí pode experimentar o processo numérico, é assim, bem amplo. E não é focado só com óleo, gás ou rocha. Isso aqui envolve, pessoal, para vocês terem uma ideia, estudos com papel, fralda, cerveja, como era cerveja, né? Tudo está envolvendo esse negócio. Então, eu acho fantástico. E do lado aqui, Paulo, eu botei que era o prêmio Van Geluschen, países assim, em desenvolvimento, alguma coisa assim, que leva em consideração algumas tecnologias ou ideias novas que envolvam Green World, ou seja, mais nessa pegada mais low carbon. E é interessante porque é com o Van Geluschen, né, o prêmio dele. Aqui embaixo está o presidente formal, criador do Interpor, que é o Majid, que é de Utrecht. Então, a gente teve colaboração com ele foi um dos caras que criou a colaboração. Esse foi no ano passado, pessoal, que eu tirei, estava lá no Interpor Internacional, e acho que a gente tem bastante espaço para ter um vencedor do prêmio via Brasil, especialmente via LRAP. Acredito fielmente nisso, não estou brincando. Eu só faço parte do Interpor, pessoal. Hoje em dia eu sou o chair da seção de indústria academia internacional, é legal, que tem contato com o Schillerberg e todo mundo. E eu acho que a gente realmente tem capacidade de fazer o trabalho de pesquisa de ponta aqui e pessoas ganhando prêmio aqui. Então, deixo essa mensagem para vocês. Espero que motive também. Tem uma grana, pode ganhar uma grana também, tá, pessoal? Se quiser motivar com uma grana, acho que são 5 mil euros, uma coisa assim. Multiplica por 5 aí, né? Uma coisa assim. Tá bom. Ótimo. Uma cerveja mesmo. Pode, toma algumas, né? Aí, pessoal, eu já estou finalizando aqui, mas eu botei novamente que era o pensamento meu que eu escrevi na minha tese. Naquele momento que você vem passando mestrado, doutorado, a gente estava